folclore brasileiro é rico, diverso e possível de se encontrar em qualquer canto. As lendas que estruturam esse folclore são verdadeiros patrimônios da nossa nação. E sem dúvida, o Saci é talvez a lenda mais famosa de todas. Uma lenda que teve início no sul do Brasil, influenciada por elementos da cultura africana, europeia e indígena. E é sobre essa lenda que falaremos hoje, em mais um episódio do Guia do Folclore Brasileiro. Já falamos sobre muitos personagens aqui, mas hoje é dia dele, do famoso Saci Pererê. Vem comigo, eu sou o João e você está entrando agora no canal O Outro Lado. Entre os mitos que formam todo o nosso folclore, o Saci se consagra como um dos mais famosos e com certeza o mais reproduzido pela cultura midiática. Para vocês terem uma ideia, ele é protagonista do primeiro gibi a cores feito aqui no Brasil. E vocês sabem bem como ele é. É um ser mítico que mora nas florestas e é conhecido por ser muito travesso, por estar sempre aprontando com pessoas, animais, e na maior parte das histórias, ele é pequeno, negro, tem uma perna só e usa um gorro vermelho que lhe dá poderes mágicos. Além de, claro, estar sempre fumando seu cachimbo. Mas tem uma coisa interessante que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes da gente entrar para valer na história do personagem, vamos falar sobre o que é um mito. Vamos explicar de uma vez sobre essa origem, sobre essa palavra, que eu acho que vai ser bem legal. Eu já devia ter falado sobre isso com vocês, mas nunca é tarde e sempre há tempo. Eu acho que é interessante a gente falar e entender como funciona a criação de uma história no imaginário popular. Nesse sentido, os significados de algumas palavras podem ajudar a traçar uma definição do que é um mito dentro do folclore. Por exemplo, a palavra mito tem a sua origem no vocábulo grego mitos, como está escrito aí na tela. Ela compartilha o mesmo radical do verbo grego mitiomai, e esse termo significa dizer. Assim, é possível a gente concluir que mito significa uma história que foi falada. Já a palavra folclore surgiu da junção de dois termos em inglês, folk com K e lore. A palavra folk se refere ao povo e lore pode ser usado para falar sobre tradição, conhecimento, coletânea, é tipo o estudo, né? Vamos dizer assim. Então logo o folclore seria isso, seria o conhecimento do povo, conhecimento popular. Ou seja, folclore é a junção de todas as histórias que transmitem o conhecimento do povo. Assim como o mito, que significa a história que foi falada, a gente consegue entender muito, né, sobre essas histórias que são passadas de maneira oral. Interessante, né? Agora que a gente já entendeu sobre isso, acho que daqui pra frente vai ficar muito mais fácil para quem tinha alguma dúvida e tudo mais. Futuramente, caso vocês queiram, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, tá? Sobre a semântica do folclore e tudo mais. Porque o folclore não são só as lendas, né? Folclore vai muito além disso, velho. É dança, é comida típica, é costume, enfim. Mas isso é papo para outro vídeo. E o Saci? Como surgiu o Saci Pererê? Existem algumas hipóteses que discutem o surgimento da lenda. A mais aceita é que o personagem é uma fusão de influências que formam o imaginário brasileiro. Em primeiro lugar, com os povos originários, os indígenas, com o Yaci Yaterê. Eu vou botar na tela para vocês a palavra como é dita no dialeto guarani. E a gente tem também, é claro, os portugueses e os negros escravizados. Assim, aos poucos o Saci Pererê passou a ter na pele, na roupa e no significado a história do Brasil. Independente do criador original, desde seu início, entre os séculos 18 e 19, o Saci é considerado símbolo de luta por muitos estudiosos. Algo curioso sobre a lenda é que não existe apenas um Saci. Eles são muitos, aprontando com cavalos, fazendeiros e viajantes que encontram ele por onde passam.
é como se fosse uma espécie. O Saci é tipo uma espécie de um mito. E dentro dessa espécie existem vários, como os duendes, por exemplo, vampiros e por aí vai. Tem muita gente que jura, até os dias de hoje, ter encontrado esse menino brincalhão por aí. Com certeza aí na sua cidade ou até mesmo na sua família, tem alguma história de alguém que encontrou o Saci, eu mesmo tenho. E caso vocês tenham alguma e queira compartilhar, manda aqui pra gente. Diz também o que você tá achando do vídeo, se você tá chegando agora, aproveita para se inscrever e deixa o like, que isso é muito importante, beleza? Já fez tudo isso? Então vamos continuar aqui a nossa história. Os contadores de histórias sempre enfatizam que ele mora num redemoinho e que é possível capturá-lo. Para isso, basta jogar uma peneira no meio desse redemoinho. Em seguida, é preciso retirar o gorro de sua cabeça para que ele perca os poderes. Por fim, tem que prendê-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela. Você pode desenhar a cruz na tampa dessa garrafa. Algumas versões da lenda sugerem que o Saci vive por cerca de 77 anos e após esse espaço de tempo se transforma em um cogumelo venenoso ou um cogumelo que pode ser encontrado nos troncos das árvores, os chamados orelha de pau. Então se você já viu aí nas suas andanças no meio do mato, não sei, para quem mora na roça, né, tipo eu assim, já deve ter encontrado nas árvores ali alguns cogumelos, então pode ser o Saci que morreu e se transformou naquela coisa ali. Os folcloristas falam que a sua lenda é recontada desde o final do século XVIII, como a gente já falou aqui, e ela começou na região sul do Brasil entre os índios Guarani. A lenda ficou tão famosa que se espalhou pelos países vizinhos. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, por exemplo, ele é chamado de Iaci Iaterê, assim como os indígenas chamavam, lembra? E cada região conta histórias carregadas de suas próprias características. De acordo com os folcloristas também, diversas lendas europeias podem ter influenciado a lenda do Saci, como por exemplo o Trasgo, um ser pequeno que faz maldades com os portugueses. O cachimbo viria das culturas indígenas e africanas, e a perna única viria da cultura africana, já que para eles o Saci perdeu uma perna em uma luta de capoeira. Você sabia dessa? Na versão original da lenda, o Saci é protetor das florestas, e ele se tornou imensuravelmente famoso através de Monteiro Lobato. Ele escreveu várias histórias do Saci, inclusive colocou ele dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é a sua história mais famosa. Eu acredito que muita gente, talvez que esteja assistindo esse vídeo aqui agora, conhece o Saci justamente por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Se você não for tão novo assim, provavelmente você assistiu. Mas vale lembrar que Lobato não apenas deu voz ao Saci, como também mostrou ao mundo todos os outros personagens do folclore nacional, como a Iara, o Curupira e tantos outros que carregam nossa história de forma lúdica. Inclusive, muitos desses personagens eu já falei aqui e muitos outros ainda virão. Mas eu quero saber de você. O que você achou aí de conhecer um pouco da origem do Saci? Possível origem, né? Porque como a gente falou aqui, o folclore é meio complicado de você precisar uma origem aqui ou ali. Eu quero saber também se você tem algum caso de encontro com o Saci, já ouviu falar de alguém que teve, você já viu um? Eu quero saber de tudo isso. Não esquece também do like, que é muito importante. Comenta também que outra criatura do nosso folclore você quer ver aqui no canal, que eu vou estar sempre lendo tudo e respondendo vocês. Nossos vídeos aqui saem todos os sábados, hein? Às 18 horas, então não se esqueça, semana que vem a gente tem um encontro marcado. Valeu, João aqui do outro lado.